Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula do nosso Telesaúde da Universidade Federal de Roraima, uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Roraima. Para acompanhar mais videoaulas, siga a nossa rede social no Instagram, @ufrr.telesaude. Na videoaula de hoje, vamos continuar o nosso assunto sobre diabetes mellitus e vamos focar no diabetes do tipo 1. Eu sou o professor Dr. Gleuber Henrique, professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Roraima e professor credenciado no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Bom, o diabetes tipo 1, inicialmente, como está mostrando aí, né, denominado insulino dependente, porque na maioria das vezes o tratamento é a aplicação, a administração exógena de insulina. Por isso muitas pessoas denominam esse tipo de diabetes como insulina dependente, ou também como diabetes juvenil, porque normalmente ele se aparece, manifesta nos primeiros anos, né, da nossa vida. Ele é o menos prevalente quando comparado ao diabetes do tipo 2. Corresponde de 5 a 10% de todos os casos de diabetes no mundo e também no Brasil. Então, basicamente, dos 50 tipos de diabetes que existem, né, tipo 1 e tipo 2 são os predominantes, onde o tipo 2 corresponde a 90, 95% de todos os casos de diabetes, e o tipo 1, 5, 10% de todos os casos de diabetes. Como a gente está vendo, ele é caracterizado por uma deficiência absoluta ou quase absoluta das células que produzem insulina. Consequentemente, eu não vou ter uma produção de insulina. E essa deficiência da produção de insulina se deve a uma destruição que é autoimune, né? E mais raramente, do tipo 1B, ela pode ser idiopática, ou seja, as células param de produzir, né, a insulina, mas sem um mecanismo ainda bem conhecido pela literatura científica. 95% dos casos do tipo 1 é o tipo 1A, que é esse imunomediado, né? Há uma destruição autoimune. E do tipo 1B é esse idiopático, em que ainda não se sabe exatamente, né, qual é o seu agente etiológico, ou seja, o que causou a paralisação da produção de insulina, né? Bom, o interessante desse tipo de diabetes é que, apesar dele ocorrer nas fases iniciais da vida, né, o famoso diabetes juvenil, a pessoa só vai perceber, só vai ter manifestações dos seus sintomas quando ela já perdeu aproximadamente 90% das suas ilhotas, né, beta-pancreáticas. Então resta apenas 10% ou menos disso de células que são funcionais para a produção de insulina. Então, normalmente, quando ela vai procurar ajuda por causa da manifestação dos sintomas, né, polidipsia ou polidipsia, muita sede, indo muito ao banheiro, essas coisas, ela já está com mais de 90%, ou pelo menos 90% das suas ilhotas destruídas pelo próprio sistema imune. Então, é muito difícil uma pessoa reconhecer a tempo, né, que ela está sendo agredida por autoanticorpos, né? E aí a gente tem aqui do lado esquerdo mais ou menos uma linha do tempo de como ocorre, né? Então, a pessoa, assim como qualquer diabetes, não só para o diabetes tipo 1, mas para o diabetes tipo 2, a pessoa tem uma predisposição genética. Não quer dizer que ela vá se manifestar, é semelhante ao câncer. A pessoa pode ter uma predisposição, né, oncogenes ali, mas não necessariamente se manifesta o câncer. O diabetes é de forma muito semelhante. Então, ela precisa de gatilhos ambientais que vão deflagrar o início dessa patologia, né, do diabetes. Então, ela tem uma predisposição, não estou falando que ela vai se manifestar, mas algum agente ambiental ou vários agentes ambientais desencadeia, né, esse início dessa autoimunidade, né? Então, essa agressão, esses anticorpos que são formados contra as células beta, mediada por linfócitos T, ela normalmente é produzida quando se tem o combate, por exemplo, a vírus, alguma coisa assim que se produz anticorpos contra esses vírus, e aí acaba que esses anticorpos
apresenta antígenos muito semelhantes aos que a gente encontra nas células beta. E aí esses anticorpos atacam não só os vírus, mas acabam atacando as ilhotas. Então tudo começa assim, a maioria das vezes, né? Não estou falando que é via de regra, mas antígenos virais normalmente têm uma certa semelhança com antígenos que são encontrados nas ilhotas. E aí, quando o sistema imune está combatendo alguma infecção viral, acaba combatendo também as ilhotas. E dali para lá foi isso, foi esse desencadeante ambiental, né? Essa infecção viral, alguma coisa assim, acabou fazendo que anticorpos que eram para combater outra situação acabaram atacando essas ilhotas beta-pancreáticas que produzem. E aí, essa perda de células, né, essa autoimunidade, ela ocorre numa velocidade muito variada. Por exemplo, se for em crianças, o ritmo de degradação dessas células é muito rápido, extremamente rápido. Que a gente vê, apesar do adulto ser rápido, ele ainda assim é mais lento do que numa criança, tá? Então, quando a gente pega uma pessoa com diabetes tipo 1, que é criança, e uma pessoa com diabetes tipo 1, que é um adulto, e não quer dizer que é uma exclusividade da criança ter diabetes tipo 1, isso pode se manifestar inclusive no adulto. No adulto, essa destruição das células beta ocorre de forma mais lenta, mas ambos são rápidos, tá? Para ficar claro. Então eu tenho, né, um quadro de lesão da célula beta, eu tenho uma inflamação, insulite, né? A presença desses autoanticorpos já, né? Como eu já falei, o anti-ilhota, o anti-insulina, o anti-GAD, que é o anti-descarboxilase do ácido glutâmico, né? A presença, então, desses anticorpos já sendo detectados, né, nessa primeira fase da resposta ali. Um estado de pré-diabetes, como terceira fase ali, então já se manifesta uma tolerância à glicose anormal, né, um metabolismo já comprometido, e depois eu vou ter o início clínico, né, a manifestação clara ali dos P's, né, polidípsia, polifagia, poliúria, né, perda de peso, os P's clássicos que são os sintomas que a gente encontra nesse tipo de diabetes, né? Aqui a gente tem basicamente as 4 fases que estão sendo mostradas aqui do nosso lado esquerdo, né? Essas fases elas estão disponíveis aqui na diretriz oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes aqui no nosso Brasil, né? Então a fase 1, a gente tem a presença de múltiplos anticorpos positivos, como a gente falou, normalmente 85, 90% dos pacientes vão ter pelo menos um positivo, né? Pode ter 2, pode ter 3, né? Porém uma glicemia normal e um estado pré-sintomático. Então a pessoa não faz ideia que ela não vai, ninguém vai no médico, né? Testa aqui meus anticorpos para ver se eu estou me tornando uma pessoa com diabetes tipo 1. Não vai, né? Porque ela não manifesta nenhum sintoma, ela tem glicemia normal, uma resposta à glicêmica normal, então não vai acontecer. Aí na fase 2 eu tenho múltiplos anticorpos positivos, já um estado de hiperglicemia e pré-sintomático. Às vezes vai mais no banheiro com mais frequência, só que a pessoa não percebe, né, nessa vida atribulada. Aí às vezes ela está sentindo mais sede. Pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha também, né? Mesmo tendo a hiperglicemia, ela não manifeste nada que seja perceptível por ela mesma, né? E nós temos a fase 3, com múltiplos anticorpos positivos, hiperglicemia, e agora ele é sintomático, que é quando ele procura o médico, né? E ao procurar o clínico, ao fazer a testagem ali dos anticorpos, verifica-se que ele tem uma patologia autoimune. Só que nesse momento ele já tem 90% das ilhotas destruídas, eliminadas pelos anticorpos. E apenas 10 ou menos por cento. Então não é algo que dá para se restabelecer, né? Elas não se regeneram. E aí a fase 4, né, quando ele passa a conviver com essa doença, fazendo a terapia insulínica, convivendo com diabetes do tipo 1 de longa duração, né? No que se refere a anticorpos, sempre vai ter ali, se for fazer, por exemplo, um teste genético, um polimorfismo do complexo de antígeno leucocitário humano, né? Algo que se vê classicamente também no diabetes tipo 1. Não é um teste de rotina, né? Fazer um teste genético é caro, não é. O médico dificilmente vai pedir, né? A não ser que você tenha, por exemplo, a,
às vezes uma suspeita ali do tipo MOD, aí ele quer saber qual tipo, ele vai pedir um teste genético, uma tipagem genética. 3.000 mais ou menos hoje, né? Pode variar aí, mas não é algo que se peça, né? E aí um polimorfismo, por exemplo, desse complexo de antígeno leucocitário humano, né, o HLA, ele quase sempre mostra essa suscetibilidade que a gente falou aqui no começo, né? Essa predisposição genética. Então, quando eu tenho a identificação de um polimorfismo, mas ainda não manifestei, eu sei que eu sou um potencial sujeito a desenvolver aí esse diabetes mellitus do tipo 1. Agora eu vou mostrar para você uma animação, né, mostrando de uma forma bastante simplificada, só para ilustrar como que esses linfócitos T acabam atacando e destruindo essas células beta-pancreáticas e comprometendo a produção de insulina, né? Eu vou me remover aqui da tela. Então eu tenho a circulação, né, vários capilares passando pelas ilhotas. Os linfócitos T são essas células mais claras e transparentes, produzindo os anticorpos ali de verdes, né? Os anticorpos vão atacar e destruir essas ilhotas beta-pancreáticas, reduzindo a sua funcionalidade, né? Levando realmente a matar essas células. Então, mais anticorpos são produzidos, a gente vê uma diminuição da ilhota, né? São chamadas de ilhotas porque parecem literalmente ilhas, né? Um aglomerado ali de várias células, mas distantes uma da outra. E aí você vê, ó, as células betas remanescentes que produzem uma quantidade muito mínima, muito ínfima de insulina que não consegue atender as demandas fisiológicas normais, né? Então, do lado esquerdo saudável e do lado direito, né, comprometido ali, que já teve uma alta imunidade. Então, você vê o saudável produzindo grandes quantidades de insulina, enquanto que o imuno mediado ali produzindo pequenas quantidades de insulina. Vamos aqui. Bom, e eu tenho uma outra forma de diabetes autoimune que não é classificado como tipo 1, ele entra dentro da parte dos diabetes específicos, que é o diabetes do tipo LADA, né? E o LADA é uma abreviação de exatamente disso aí, né? Diabetes autoimune latente em adultos, né? Latente Autoimmunity Diabetes in Adults, né? Que se for traduzir aí do inglês. E o nome já é bastante sugestivo, ele já nos conta, né, que ele é um diabetes mediado por uma alta imunidade, só que ele é mais lenta a progressão, por isso ele é latente, né? Não é como o tipo 1, que a progressão é rápida. Em questão de dias ou meses, já se destruiu 100% das ilhotas. Não, nesse aqui não. O paciente vai demorar 6 meses, 7 meses, né, para evoluir e você ter, notar ali sintomas e tudo mais, né? E aí, é claro, né, não diferentemente do tipo 1, a pessoa tem ali alguma predisposição genética que precisa de algum fator ambiental, né, aqui mostrando, por exemplo, um estilo de vida, né, peso excessivo, nascimento com baixo peso, né, fumar, ser sedentário, consumir bebida alcoólica, bebidas adocicadas, né, tudo isso contribui, se soma para uma pessoa que já tem essa predisposição a desenvolver uma resistência insulínica, né? E aí uma suscetibilidade genética já conhecida também, que vai promover a destruição aí dessas células beta, mas de uma forma bem mais lenta, comparada ao tipo 1, né? Mas que inevitavelmente vai levar a pessoa a fazer a utilização de insulina exógena, né? Então, muita gente fala que o diabetes do tipo LADA é um diabetes híbrido, né? Ele não é tipo 1 e não é tipo 2. Ele tem característica de ambos. Do tipo 2 porque a pessoa tem excesso de peso, tem uma alimentação inadequada, é sedentário, né? Então são características que a gente vê na pessoa com diabetes do tipo 2. Por outro lado, além dessa resistência insulínica em função desse comportamento, que a gente julga não ser correto, ele também desenvolve uma autoimunidade, que é característica do diabetes tipo 1,
mas não a autoimunidade tão rápida, severa, que é no diabetes tipo 1. Então, é um meio a meio. Então, muita gente chama o diabetes LADA de um diabetes híbrido, né? Não é nem tipo 1, nem tipo 2, ele é um diabetes específico, tá? Mas é um diabetes aí que ocorre normalmente depois dos 30 anos, tá? Então, é diferente do tipo 1, que é nos primeiros anos de vida, né? Ou até na adolescência. É claro, posso ter um diabetes tipo 1 com 60, 70 anos? Posso, mas é incomum, tá? Por exemplo, diabetes do tipo MOD, que a gente falou lá, o diabetes monogênico, ele normalmente se manifesta até os 25 anos. Né? Dificilmente você vai encontrar um paciente que fez tipagem genética, identificou que é algum tipo de MOD, mas que tenha, sei lá, 40, 50 anos. Pode ter, sim, mas são casos raros. Né? O MOD por si só já é raro. E você encontrar uma pessoa que tem mais de 25 anos é mais raro ainda. E o LADA é aquele diabetes que normalmente vem depois dos 30 anos, que você já não esperava uma autoimunidade corporal, mas que aparece. Tá bom? Então, assim nós encerramos então esse vídeo aula sobre diabetes do tipo 1, tá? A etiologia, a sua patogenia aí. Novamente lhe convido a seguir a nossa rede social no Instagram, @ufrr.telesaúde, para se manter informado de vídeos que nós vamos colocar com certa periodicidade sobre os mais diversos assuntos. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.